O evangelho de hoje é João 20, de 19 a 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a solenidade de Pentecostes, um dos pilares do calendário litúrgico cristão. 50 dias após a Páscoa, esta festa marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria no cenáculo. Um evento que não apenas cumpriu a promessa de Jesus, mas também deu início à missão evangelizadora da Igreja no mundo. A celebração tem suas raízes na festa judaica das semanas, que ocorria 50 dias após a Páscoa judaica e comemorava a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Para os cristãos, Pentecostes adquire um novo e profundo significado, a efusão do Espírito Santo, a nova lei escrita nos corações. O livro dos Atos dos Apóstolos narra o acontecimento de maneira muito vivida. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Judeus devotos de todas as nações presentes em Jerusalém ficaram espantados ao ouvir os apóstolos falarem das maravilhas de Deus em suas próprias línguas, acabando com a confusão de Babel e inaugurando a universalidade da mensagem cristã. Pentecostes é a celebração da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, como afirma o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 731. No dia de Pentecoste, a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo, que se manifestou, se deu e se comunicou como pessoa divina. Antes de sua ascensão, Jesus instruiu os apóstolos a permanecerem em Jerusalém, para aguardar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo. Isto porque este dom os capacitaria a serem suas testemunhas. O Espírito Santo é, portanto, o protagonista da missão da Igreja, aquele que a sustenta e guia através dos séculos. Ele é a fonte dos diversos dons e carismas na Igreja, distribuídos para o bem comum. A solenidade de Pentecostes encerra o tempo pascal, os 50 dias de alegria pela ressurreição de Cristo. A cor litúrgica é o vermelho, simbolizando o fogo do Espírito Santo. Ao final das celebrações do dia, o ciro pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, é apagado, significando o fim do tempo litúrgico específico da Páscoa. A celebração de Pentecostes não é apenas a memória de um evento passado, mas a renovação da experiência da presença e da ação do Espírito Santo na Igreja e no mundo hoje. Que neste Pentecoste cada fiel possa abrir o coração à ação transformadora do Espírito Santo, pedindo seus dons para viver a fé com renovado ardor e para colaborar na construção de um mundo mais justo e fraterno, segundo o coração de Deus. E o Evangelho de hoje vem nos falar da aparição de Jesus aos discípulos reunidos no cenáculo após sua ressurreição. E já inicia dizendo: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse:
a paz esteja convosco. Podemos imaginar o medo que os discípulos estavam, pois seu mestre havia morrido e ainda tinha um agravante: não encontraram seu corpo, o que deveria ser motivo de alegria, pois Jesus já havia dito que ressuscitaria, e se torna medo e angústia. Por isso, Jesus lhes mostra as mãos e o peito chagado, repete a saudação e completa dizendo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eu peguei aqui para a gente refletir. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Jesus, depois de aparecer para os discípulos e os saudar, mostra suas chagas para que eles não duvidem de que ele está vivo e tudo o que havia anunciado será cumprido. De forma especial hoje, é o próprio Jesus que os envia a anunciar e testemunhar como havia feito antes, porém com uma particularidade. Agora Jesus está ressuscitado, ou seja, traz à tona toda a sua paixão, morte e ressurreição, soprando sobre eles seu Espírito Santo, dando-lhes autoridades para perdoar os pecados. Podemos perceber no Evangelho de hoje a graça de traços de uma celebração eucarística, Dia do Senhor, presença de Jesus na comunidade, reconciliação pelo perdão, recordação da paixão e dom do alto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você, na situação que nos encontramos hoje, encorajados ou amedrontados, escancarados ou fechados, confiantes ou desesperados, fortalecidos ou fragilizados, caminhando ou parados, somos chamados a sentir não só a presença de Jesus, como também somos chamados a viver este encontro, que traz em sua íntegra a paz que necessitamos, que renova e restaura, que nos capacita e impulsiona a vivermos verdadeiramente como cristãos, como Cristo, por Cristo e em Cristo. Amém?